a política, o Estado, a educação, os empresários? Qual é a sua visão sobre essa questão? Na minha visão, há uma participação de todos no processo, não é? Eu acho que política e Estado aí, não raro, se confundem, né? Mas tem também uma parcela dos empresários, mas eu acho que se você tratar do desenvolvimento e analisar a educação, eu não vejo país desenvolvido com baixo nível de educação. Eu acho que a educação é a mãe de todas as coisas, né? Eu acho que para se ter desenvolvimento é preciso trabalhar fortemente, seriamente na educação, embora um projeto de educação bem elaborado, bem construído, bem alicerçado, e tem um período de longa maturação para dar grandes resultados. Enquanto isso, você pode ir adotando algumas medidas de desenvolvimento. E aí você precisa de um conhecimento, de uma sensibilidade política e de uma motivação forte na área empresarial também. Então, eu acho que todos estão entrelaçados, sendo que é primordial para a economia a educação, mas a política e a empresarial são importantes. Os economistas têm conseguido cumprir o papel no desenvolvimento do país, digamos assim, uma trajetória de empresários e políticos. E se esses três seriam os três mais importantes? Ou se teria nesse tripé um mais que a gente pode considerar mais forte ou mais fraco? Olha, isso aí é um negócio dessa conversa. Veja o seguinte: o economista tem o conhecimento técnico, como outros profissionais, né? O administrador, o engenheiro, cada qual na sua área de atuação, na sua esfera. Quando se fala em desenvolvimento, à primeira vista, assim, se diz, é o economista. Não, mas o desenvolvimento se faz com engenheiros, se faz com advogados, se faz com outros profissionais, com a área de publicidade, com a área de jornalismo. O desenvolvimento se faz com o conjunto de todos esses profissionais. Então é o seguinte, o técnico tem um papel importante nessa história, até onde ele é responsável por isso. E eu poderia devolver com uma pergunta. E o técnico tem poder político? Não tem poder político. O técnico, na verdade, desenvolve seus estudos, as suas pesquisas, elabora os seus projetos, faz as suas propostas técnicas, mas, na verdade, a execução depende muito de questões políticas. E a política, numa ocasião, disse o ex-governador Gonzaga Mota, a política é dinâmica, né? Você tem momentos na política que são muito focadas e muito voltadas para o desenvolvimento. E você tem momentos na política que o desenvolvimento passa à margem, né? E mesmo que eles estejam dizendo que estão querendo, estão propondo fazer desenvolvimento, na verdade o viés é tímido, muito focado em determinada área do seu interesse pessoal, não do seu interesse pessoal, no interesse pessoal no sentido de ganho próprio, mas no sentido de a visão dele é aquela, a visão é esta. Veja o seguinte, tivemos um momento, e aí eu volto à primeira, e junto com a segunda questão que você levantou, é que tivemos um momento no Nordeste raro na história do Nordeste, até onde a minha vista alcança. Tá certo? O alcançou. Época da Suplênia, Celso Furtado. Celso Furtado é um economista
de notório saber, uma das maiores referências em desenvolvimento não é somente no Nordeste, mas no Brasil e no mundo. Professor emérito da Universidade de Sorbonne, coisa dessa natureza. O Celso Furtado, quando apresentou o documento Diagnóstico do Nordeste, e o Celso Furtado liderou, coordenou o projeto de desenvolvimento que está contido no primeiro plano diretor da SUDENE, ele tinha um poder, porque foi conferido pelo Juscelino Kubitschek. O presidente da República entendeu o Nordeste na linguagem do Celso Furtado e deu muito poder ao Celso Furtado. E a coisa andou. Depois disso, e algum tempo depois, com a Revolução, o papel da SUDENE já não foi o mesmo da época de Juscelino. Então, o poder do técnico que foi para a SUDENE já não era o mesmo que teve o Celso Furtado na época do Juscelino. Então, o técnico, quando eu estou dizendo o economista Celso Furtado, eu poderia dizer o jornalista à frente de um órgão importante para o desenvolvimento, ou um agrônomo, digamos assim, ou um engenheiro no DENOX. Essas coisas mudam, de certa forma, ao sabor do momento e da política. E isso é lamentável, porque ao invés de se ter um horizonte de longo prazo, um projeto de longo prazo, seja para o Nordeste, seja para o estado de Ceará, seja para a Bahia, seja para o Rio Grande do Sul, seja para o Brasil, devia ultrapassar um momento político, quer dizer, ter uma visão de longo prazo e os políticos que fossem caminhando no projeto podiam ir fazendo pequenos ajustes, pequenas correções na própria dinâmica do projeto, mas não alterar aquilo que na verdade está contido num projeto de visão de longo prazo. Então, o que houve foi uma quebra, uma ruptura naquilo que na verdade estava no plano diretor dos dois primeiros planos da SUDENE. O primeiro plano diretor e o segundo plano diretor, elaborados sob a coordenação do economista Celso Furtado. Então, qual é o mais importante na história? Não é? O político passa a ter um papel importante, preponderante na história. Porque ele diz, não, esse agora é prioritário. O Juscelino fez isso. Mas depois o Jango já era um pouco diferente, não muito, mas quando veio a Revolução, então aí é que a coisa, né, ficou muito distante e a SUDENE terminou. Né? Então a gente poderia dizer que, digamos assim, esse modus operandi, essa falta de planejamento a longo prazo, que fez com que enfraquecesse Banco do Nordeste, SUDENE e DENOX, foi isso que fez não dar certo? De certo modo sim. Mas também tem a visão do momento. Vê o seguinte, por um momento, é interessante, o mundo gira, né? Como um momento era a água. E o DENOX trabalhou muito em cima das bacias para acumular água. E não completaram o projeto. Ou porque não estava previsto, não sei, aí eu confesso o desconhecimento, mas a irrigação não foi feita. Você coloca bastante água, acumula um grande reservatório, uma grande bacia, e você não faz a irrigação, ele não atinge aos propósitos múltiplos do projeto. Então o DENOX teve um papel muito importante no acúmulo d'água, dos reservatórios. Depois de algum tempo, vem Tasso Gereissati, desenvolve um projeto que é a interligação das bacias. Fantástico, porque como nós temos uma irregularidade pluviométrica no Nordeste, e o Ceará é um exemplo também, você pode estar com bastante acúmulo d'água numa bacia, digamos, número 1, mas na número 2 haver escassez. E você precisa fazer uma transposição de uma bacia para outra, para você procurar equalizar mais ou menos o sistema. Mas vem a fase também dos canais de irrigação, senão você não atinge aquele objetivo que é, na verdade, a irrigação, o plantio, seja ele para consumo interno, seja ele para exportação. Então, essas coisas dependem da visão do político, mais uma vez,
e da visão de planejamento. Numa visão de longo prazo, o projeto do DENOC deveria ter sido iniciado com o IFOX, dividir acúmulo d'água, as bacias, transposição, né, entre os reservatórios e irrigação. E aí sim, seria um projeto completo. A visão de longo prazo do planejamento completaria isso. Se ele foi parcial, ele não atendeu. E aí houve interrupção sucessiva por causa da política federal ou da política mesmo dos estados de, na verdade, priorizar ou não isto aí. Agora nós estamos diante de outro problema. Tá? Agora, escassez d'água. Estamos com problema d'água. Temos as bacias. Temos a transposição de um para outro. Isso nos dá uma certa sustentabilidade temporal. Hoje, eu diria não somente pelo Bolsa Família, mas até por conta deste relativo equilíbrio d'água nas bacias, hoje você não tem um flagelo visível como você tinha nas cidades, como aqui na capital, invasões de mercearias, de bodegas, de supermercados, coisas dessa natureza. A coisa já diminuiu. O Bolsa Família ajuda, de certa forma, para isto, mas também a relativa estabilidade pela interligação também favoreceu. Mas o tema é longo, vocês colocaram assuntos muito provocantes, instigantes, né? Imagina se a gente puder fazer uma observação comparativa. A Bahia se desenvolveu bem, Pernambuco teve um ótimo momento nos últimos 8 anos, o Ceará não teve avanços tão grandes como a Bahia e Pernambuco. Os políticos baianos e pernambucanos fizeram a diferença, o que eles têm que nós não temos? Olha, lhe respondendo diretamente, mas cabe um comentário, é o seguinte, eu diria, a Bahia é rica, potencialmente rica de recursos naturais, a Bahia tem uma proximidade com o Sudeste, que é a área mais desenvolvida do Brasil e, de certo modo, tem um efeito propulsor também. E tivemos alguns momentos na Bahia com políticos com influência muito grande no plano federal. Se você conjugar tudo isto, você termina tendo mais recursos, mais política de desenvolvimento e, naturalmente, vai encontrar um empresariado que também está disposto a investir e vai encontrar técnicos, profissionais, gestores com capacidade de tocar e desenvolver projetos. Pernambuco, de responder diretamente, nos últimos 8 anos nós tivemos uma mudança muito grande para Pernambuco. Pernambuco vinha decrescendo, vinha declinando na comparação dos 3 estados. E nós tivemos uma gestão muito forte, muito determinada, muito ativa, muito atuante, que foi a do Eduardo Campos. Então ele desenvolveu um bom projeto para Pernambuco e, naturalmente, as forças empresariais, técnicas, cidadania, então tudo isso chegou junto e está dando resultado aqui dentro. Né? Nós estamos tendo bons resultados em Pernambuco. No Ceará nós não tivemos maus gestores, eu não diria isso, mas nós tivemos um foco muito determinado em cima de 3 projetos, que são a refinaria, a ZPE e a siderúrgica. Não é que se tenha esquecido os outros, mas foi dispensada muita energia, foi dedicado muito tempo. Houve uma priorização de pauta nas demandas estaduais em cima desse trinômio. E isto
Também nós tivemos algumas alterações na gestão do Estado do Ceará, que isto é preocupante. Nós tivemos uma fase onde a Secretaria de Indústria e Comércio do Ceará era um motor alavancador de novos projetos para o Ceará. Trouxe um polo calçadista, trouxe tantas indústrias para cá, né? Pelo menos muitos protocolos firmados e muitos protocolos se transformaram em realizações. De uma hora para outra, um governo diz, não, agora não é mais a Secretaria de Indústria e Comércio. Aliás, até houve uma mudança de Secretaria de Indústria e Comércio para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu não gostei muito. Eu estou dando a minha opinião pessoal. Secretaria de Desenvolvimento perpassa pela agricultura, pela pesca, pelo comércio, perpassa por tudo, né? E o que acontece? Transformar a Secretaria de Indústria e Comércio em Secretaria de Desenvolvimento Econômico não é muita coisa. Para mim até não era necessário. Mas vamos lá, vamos continuar trabalhando. Se a política é a mesma, vamos continuar trabalhando agora dentro dessa nova sigla. E aí, o que acontece? O último governador diz, não, agora não é, eu vou criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico, uma agência de desenvolvimento, e não tem mais a Secretaria de Desenvolvimento. E eu acho que isto confundiu um pouco os atores que fazem o desenvolvimento, porque são muitos atores, não é só o governo. O governo diz, eu mudo isso aqui, pensando que só isso resolve. Os outros atores precisam compreender, precisam encarnar o modelo e desenvolver com ele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e nós estamos assistindo agora, neste governo, que está se iniciou agora em janeiro, voltando ao modelo de Secretaria de Desenvolvimento. E aquele Conselho de Desenvolvimento, se não extinto, perde força, mas, na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ser a grande atuante ao lado de uma ADESE, que é a Agência de Desenvolvimento, que é um braço importante para o desenvolvimento da região. Mas é muito importante que eu aproveite essa oportunidade que vocês estão me dando para fazer uma reflexão sobre o seguinte. Onde estão as universidades no modelo de desenvolvimento? A universidade, a função dela é formar jovens, profissionais das diversas áreas, desenvolver pesquisas, e a leitura que se faz lá fora, pesquisa intramuros, é uma crítica que a gente ouve lá fora, não sei se isso é absolutamente verdadeiro, porque eu, quando fiz pesquisa para a universidade, a minha era para fora, mas o que eu ouço muito em diversas áreas empresariais é que é intramuros. Eu não vejo o desenvolvimento do Nordeste sem uma presença firme da universidade, como uma elite pensante, e engajando os seus profissionais, os seus formandos, num processo de desenvolvimento atuante. Seja na pesquisa pura, mas desenvolver a pesquisa com algum objetivo, claro, tem um objetivo, mas participando e se engajando mesmo nos projetos que são desenvolvidos pelo Estado, pelas entidades empresariais, pelas empresas em particular. Então eu acho que essas coisas precisam estar também. Eu acho que a Universidade Federal, que foi pioneira, ela teve um papel importante na criação da SUDENE. O Banco do Nordeste teve importância muito grande na criação da SUDENE. E eles se completavam. O DENOX, eles se completavam. Codevasp, Chess, tudo isso se completava. Não é um monólogo, não é uma peça teatral onde tem somente um ator. Tem vários atores, tá certo? E a coisa tem que ser muito dinâmica. E eu colocaria mais um para aumentar a confusão. Era o seguinte, o BNDES, onde está o Banco Nacional,
Banco Nacional, eu estou dando ênfase a propósito, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Se você olhar a história do BNDES, pelo menos até onde minha vista alcançou, ele centrou as suas atividades no início no Sul e Sudeste. Isso dá um diferencial incrível quando você olha o desenvolvimento do país como um todo, no limite norte e limite sul. Se ele concentra mais numa região, então esse é o pedaço, esse é o cara, esta é a região. E ele centrou as suas atividades mais lá. E quando uma época no Brasil não tinha ORTN, não tinha correção monetária nos empréstimos. E isso era um subsídio extraordinário, talvez maior do que todos os incentivos fiscais que depois disso foram carregados para o Nordeste. Mas nunca se fez essa contabilidade. Então, o Sul e Sudeste, os sudestinos, não tem os nordestinos? Porque os sudestinos se beneficiaram antes da gente desta varinha de condão, dessa fada chamada BNDES, que era só BNDE. Depois é que veio o S para o social. Então, eu acho que financiamento da infraestrutura lá na região sudestina foi, na verdade, privilegiada. Então, onde você tem estrada, energia, tem água, eles têm água, onde você tem universidades, onde você tem tudo isto, e tem ainda uma influência migratória forte, né? Com empresários, com experiências de outros países, tudo isso dá um mix de desenvolvimento saudável, gostoso e dinâmico. São muitos atores. No Nordeste, se ficou dependente da chuva, dependente uma época do Denox, dependente da Sudene, que da Sudene dependia do prestígio como presidente da República, né? A Sudene foi extinta, depois foi recriada, mas eu diria mal criada, porque a Sudene não disse ainda para o que veio, não é mais a Sudene do passado, não tem mais esse reconhecimento. A Sudene hoje não tem o reconhecimento que teve no passado. Eu não estou dizendo falta de respeito, mas não tem o reconhecimento que teve no passado. Onde estão os seus valores e os seus projetos? Se tem, são sigilosos. E quem não anuncia se esconde. Não é? Então, eu acho que precisamos retomar esse momento de ação dos atores. E aí eu diria, as universidades, berço do conhecimento, as agências de desenvolvimento. Onde estão os empresários? Os empresários estão nas suas empresas, estão nas entidades empresariais. E como estão as entidades empresariais? Por que vocês não fazem um dia um estudo da evolução do papel das entidades empresariais no modelo de desenvolvimento do Estado ou da região? Nós tivemos, uma época, um peso muito forte, determinante eu vou dizer, das classes produtoras, das entidades empresariais alinhadas num projeto de desenvolvimento do Estado do Ceará, que eram capazes de ir à presidência da República, ou ao superintendente da Sudene, ou aos governos dos seus estados, não impor, mas advogar e defender determinados projetos e determinada postura. Hoje, a visão que se tem é que cada qual está tocando muito mais do seu segmento do que do conjunto, a não ser num clamor. Num clamor aí corre todo mundo. Mas nós vivemos em clamor, porque nós estamos em permanente atraso.
esta visão de permanente clamor por conta do atraso não é sentida. É sentido talvez numa ameaça. Refinaria. É um clamor. Sim, e o subdesenvolvimento eterno. E a pobreza eterna. Tá? Ou, não digo pobreza absoluta eterna, mas pobreza. Essa distinção de classes, essa má distribuição, a existência, um fosso existindo entre o rico e o pobre. Onde está isso? Quem se preocupa com isto? Se preocupa com o clamor, quando diz não tem refinaria ou tem refinaria? Isso sim. A refinaria provoca abalos curiosíssimos, que vai do extremo ao outro. Numa ocasião chegou aqui um presidente da Petrobras e anunciou, a refinaria vai acontecer. E disse lá, qualquer coisa assim, quantos parafusos ou quantas porcas de parafuso iam ser necessárias. Quantos soldadores técnicos para soldar, profissionais, soldadores de chapas de aço, quantos seriam necessários? E abalou o governo do Estado, as federações empresariais, as entidades empresariais, porque nós não tínhamos nem os parafusos, nem os profissionais soldadores. Então, aí isso foi um momento de euforia que deu um gargalo, porque nós não tínhamos ninguém preparado para produzir parafuso, ou preparado para essa mão de obra, de uma hora para outra, tá? Varinha de condão. Agora, foi o reverso. Não, não tem mais refinaria. Se não tem refinaria, sim, e agora? Não precisa mais de parafuso? Não precisa mais de profissional? Tá certo? Então, você vê, nisto, as entidades empresariais se mexem, mas numa pobreza crônica, isto está no dia a dia, no cotidiano. Isso não é. Não é. É a refinaria chegar. É a refinaria não chegar. Mas um subdesenvolvimento crônico não abala. Entendeu? Então eu acho que universidades, Banco do Nordeste, BNDES, agências estaduais de desenvolvimento e mais entidades empresariais unidas, eu acho que nós podemos transformar o estado do Ceará e o Nordeste do Brasil. O senhor tocou em duas questões, são coisas distintas. Primeiro, se referindo ao desenvolvimento da Bahia e de Pernambuco, a gente pode considerar que o aquário é sinal de progresso? E a outra questão, com relação ao papel das universidades, sobretudo as privadas. O que o senhor está dizendo, em outras palavras, é que ela está preocupada com a formação de profissional, mas no sentido de um sujeito autômato, é como se aparasse as nossas capacidades de formação humana e nos tornasse mais um robozinho pronto para atender o mercado, que de certa forma está cheio de falha também. E se essa universidade, nesse papel, não estaria, digamos, falida, entre aspas. Sim. Boas provocações. Vamos começar pelo mais fácil, não é? Vamos começar pelo aquário. A leitura que se faz do aquário. Quando você tem tudo, o aquário é ótimo. Quando você não tem nada e tem carências profundas, se pode estabelecer uma interrogação se o aquário é prioritário. Entendeu? Eu poderia dizer, o Beach Park é uma referência, só para estabelecer uma analogia com um projeto temático de água. Tá? O Beach Park é uma referência nacional e internacional. O Ceará, de uma hora para outra, se tornou conhecido por causa disso. Mas foi iniciativa privada que verificou que isso é um bom projeto, que poderia perfeitamente dar ganhos para eles, empresários, e naturalmente foi muito bom para dar essa visibilidade ao Estado e à região. Tá? É um polo de atração. O Beach Park é uma referência. Aí, diante das carências do Ceará, era prioritário o aquário?
É uma senhora interrogação a se colocar. Eu tenho defendido uma tese com outros economistas, amigos, que vem liderando principalmente esse tema, é o Célio Fernando, que é consultor de empresas. Ele, eu e Paulo Ferreira Lima temos defendido um projeto transversal que se denomina Economia do Mar. Olha, jovens, nós temos o privilégio de ter o mar. O que nós aproveitamos do mar? Temos a pesca artesanal, né, depois a gente como uma pesca artesanal. Temos uma pesca industrial, a lagosta andou sofrendo altos e baixos. Né? Você tem pesca de peixe, temos alguns peixes de nós, mas o mar é o nosso grande piscinão. Temos as barracas, né? Caranguejo que vem daqui perto, tudo bom. E convivemos há quantos anos com isso? Eu já tenho 78 anos e desde que eu me entendo, convivemos com esse quadro. Se nós imaginássemos que nós estamos numa condição favorável em relação aos demais continentes, porque nós estamos numa das esquinas do continente, quase que no cotovelo do continente, não temos proximidade. Esta proximidade tem sido muito mais enfatizada para os aviões. Vamos errar para chegar na Disney, tá certo? Mas para levar dinheiro nosso para lá, do que, na verdade, uma intensificação no negócio utilizando a estrada marítima. Olha, há um professor aqui do Ceará, hoje eu não sei em qual é a faculdade que ele está ensinando, mas o nome dele é Bosco, João Bosco. O professor Bosco desenvolveu um estudo sobre as vantagens competitivas do Nordeste a partir do alargamento do canal do Panamá, por causa dos navios na Ásia que vêm para cá agora com uma frequência, com possibilidade de uma frequência muito maior e maior presença. Então, o que acontece? Quem foi que estudou isso? Qual é a agência de desenvolvimento do Ceará que estudou este assunto em relação ao alargamento do canal do Panamá, que isso vai facilitar a vinda de mais navios da Ásia para cá? Não vai me dizer que a exportação não é importante. Mesmo a importação que não é importante. E onde está isto aí na cartilha de alguma agência de desenvolvimento? E aí eu desafio a todas. Não está. O entreposto internacional de comércio é uma coisa que existe em algumas esquinas do mundo e que o Ceará não está desenvolvendo. Vou imaginar o seguinte: vocês concordam comigo que praticamente todo dia, ou toda semana, ou todo mês, existe o lançamento de alguma coisa na moda? Moda de veículo, moda de televisão, moda de perfume, moda de sapato, moda de cosmético, moda de você imaginar. O mundo todo dia está produzindo, está inovando e está produzindo novas coisas. Mesmo nas marcas tradicionais. Eles querem vender. Por que não se constrói aqui, no imaginário a construção, uma grande vitrine com exposição desses produtos? Agora vamos expor os lançamentos de cosméticos do mundo aqui.
na outra semana, vamos expor os novos modelos de carro para 2016. Os novos computadores, os novos iPhones, os novos... Vocês estão entendendo? E aí, expondo aqui. Basta uma vitrine que eu digo, uma vitrine no imaginário, tá? Basta dizer, nós estamos... E utiliza o centro de eventos, utiliza, para comprar, para vender, para tomar conhecimento, para não sei o quê, para se atualizar, vem para esta feira. É como se todo dia tivesse uma feira, ou toda semana tivesse uma feira, ou todo mês tivesse uma feira. E as coisas produzidas aqui? Não, um momento. As coisas produzidas aqui também tem um serviço próprio. Aqui produz automóvel da linha Toyota, Corolla. Não, aqui não produz. Mas se nós trouxermos para expor aqui para ser vendido, e na verdade ficar algum imposto aqui pela transação realizada, ou algum subsídio, gerar emprego, gerar algum imposto, o subsídio eu retiro. O subsídio foi ato falho. Mas se você quiser que na verdade fica algum imposto, fica alguma taxa, fica emprego, fica imagem do Ceará, fica turismo, porque a massa humana que vem para cada um desses eventos, dentro de cada um dos segmentos, vai lotar hotel, vai lotar os bares e restaurantes, vai lotar comércio com negócio. Então, qual o efeito disso na cultura do Ceará, e no jeito, eu digo assim, nas coisas produzidas aqui, vamos pegar como referência, por exemplo, o que tem exposto no mercado central. Qual é o efeito dessa massa com esses produtos de fora aqui no Ceará? Certo. Quando você tem... Na cultura, no Quando você tem mais turismo aqui, mais turistas, né? Os períodos de férias tem mais turistas, essa coisa toda, eu tenho quase certeza, você vai concordar comigo, que aumenta as vendas lá no Mercado Central, na feirinha, na tudo. Tem mais turista, então tem mais compra. Eu estou dizendo, eu estou sugerindo nesse modelo de projeto, não é apenas nas férias. Eu estou transformando o movimento turístico do Ceará para toda semana. Se toda semana nós temos gente de fora aqui, essas pessoas vão naturalmente ser dirigidas pelos guias, pelas agências, para visitar em setor, a Monsenhor Tabosa, todas essas coisas vão aumentar a demanda. E aí, cabe à criatividade nossa apresentar esses produtos de maneira mais evidente, mais forte, tá certo? Até vamos ter que produzir em maior escala, porque vai crescer tanto a demanda, né? Eu acho que foi muito bem lembrada em relação aos valores culturais, mas uma coisa que é pouco explorado aqui, para os que são detentores desse conhecimento da cultura regional, explorar isso de maneira mais clara, mais evidente, mais comercial. Entendeu? Nós temos um artesanato rico, nós temos muita habilidade manual, principalmente, e na verdade precisamos desenvolver mais isso. Mas é preciso que tenha mais gente para comprar, porque teoricamente é produto para turista. E sendo produto para turista, não estão os turistas. Ah, o turista só vem nas férias, só tem férias quando? Julho e dezembro, janeiro. Mas eu quero todo dia. Nesse projeto que eu estou falando, nessa história da economia do mar, eu estou dizendo que o Entreposto Internacional de Comércio, ele traz um fluxo muito grande de turistas. E esse fluxo é comércio, principalmente. Tá? Antes da Priscila fazer a quinta pergunta, porque é muito interessante o que você está colocando, ainda falando do desenvolvimento do Ceará, e se Fortaleza ela estaria preparada para receber essa quantidade de turistas, e se ela permaneceria assim dividida em duas, porque tem a periferia e tem a Fortaleza para turista ver. E também com relação ao desenvolvimento, que o Raimundo Padilha, o professor, falou que quando desenvolve, são todas as bases juntas.
e não só um eixo aqui e outro ali. Tanto é que a cidade de Fortaleza, por exemplo, num dia de chuva como esse, a gente vê as condições que fica, a gente vê as ruas da aldeota, mas a gente sequer sonha como é que fica a periferia. E enquanto tem escolas, por exemplo, que estão fechadas, escolas que atendem 400 alunos e hoje estão fechadas porque não tem condições de atender esses alunos, não tem condições físicas de atender. Enquanto isso, pense-se em construir aquário, fonte estaiada, etc, etc, etc. Então, isso é um sinal de atraso que todas as bases não estão sendo desenvolvidas juntas. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu falei nos estudos na pobreza crônica, que infelizmente não sensibiliza nem incomoda, né, as lideranças. Lideranças aí, eu estou dizendo no sentido global. Políticos, a eles interessam na época de eleição, tá certo? Com as suas promessas, né? Eu não sei se já pensou algum dia fazer um exercício aqui, criar a Universidade da Mentira, que tal? Ia ter muito político inscrito, não é? Ou não? Então, o que acontece é o seguinte, parece que nós formamos uma geração de mentiras, de falsidades e de falta de visão em relação ao nosso cenário, ao nosso ambiente, o ambiente que vivemos. Talvez nós não sejamos, com certeza não sejamos o país mais pobre do mundo, mas nós temos uma das maiores desigualdades de renda. Então, essa disfunção que existe não tem provocado clamor. Foi aquilo que eu disse anteriormente. Então nós temos políticas erradas, políticas que cada vez concentram mais a renda. São políticas cada vez mais concentradoras. Então, isto favorece aumentar o fosso entre o rico e o pobre. A escolha e a eleição de projetos favorece muitas vezes ao aumento desse fosso, o alargamento dessa diferença entre rico e pobre. Mas eu disse no início, a primeira questão levantada por vocês, que a educação é a base de tudo. E a educação de quantidade, mas que precisa, você não pode ter educação de qualidade com uma meia dúzia. Tá certo? Está muito bem pontuado. Todo mundo, ele nota 10 mil no Enem. É só a meia dúzia. O resto está tudo reprovado. Assim, eu acho que, na verdade, que nós temos que procurar quantidade, porque nós não devemos deixar nem o alfabeto lá na ponta, nem o analfabeto na ponta, mas nós temos que dar qualidade a todos. E esta distribuição não se dá de maneira correta, justa, tá certo? Nós temos um quadro brasileiro, um modelo brasileiro marcado por subdesenvolvimento, que esse subdesenvolvimento passa pela mentira, pela privatização que os políticos fazem da política, em detrimento dos mais pobres, ou em detrimento da sociedade toda. Onde é que está a preocupação com a formação cidadã? Outro dia eu estava numa reunião com algumas pessoas, alguns empresários, outros intelectuais, diziam, mas é uma coisa absurda, porque esse programa de televisão tem programas policiais, e isso é uma verdadeira escola de crime, que leva aos lares através dos programas policiais. Eu dizia, quem patrocina? Como é que uma estação de rádio ou de televisão alimenta um programa desta natureza
Ah, não, mas temos que registrar. Sim, registrar é uma coisa. Escandalizar é outra. Não é verdade? Levar uma emoção que, na verdade, pode sensacionalismo. Então, eu acho que essas coisas precisam ser... Eu vou até levantar uma questão que eu não sei se vocês concordam, mas talvez todo mundo tenha que autocensurar um pouco, entendeu? E verificar, na verdade, qual o seu papel dentro de um contexto de um modelo de desenvolvimento saudável. É isso que nós queremos? Né? É isso que nós desejamos? Não. Eu também não quero dizer que o prefeito ou o governador queira isto, ou a presidente da República queira isto. O problema é não fazer. Né? É a omissão. E as forças de pressão, elas praticamente, elas estão desorganizadas e desestruturadas, embora elas predominem. A maior força está exatamente nesta camada que é carente, mas não está organizada. Ao passo que as elites estão organizadas. É o poder político, é o poder empresarial, eles estão organizados. Né? As manifestações que pareciam, na verdade, um momento transformador, tinha demanda difusa. Mas a demanda difusa não me incomoda, porque, na verdade, são tantas as demandas que cada qual pode tirar da sua gaveta a sua demanda. Tá certo? Mas elas se perderam. E até que ponto se pode admitir que elas se perderam porque não tinham valor, ou se perderam porque foram trabalhadas para se dissiparem com aqueles black blocs? Quem sabe se aquilo foi, na verdade, um vandalismo puro, aquele grupo que estava querendo demandas legítimas. Algumas maiores, outras menores, mas demandas. Mas era a sociedade se manifestando. Não é? Então, porque a polícia, o exército, sei lá quem, não tirou do movimento quem estava com máscara. Né? Quem estava com máscara estava querendo esconder alguma coisa. Então, se eu vou fazer um protesto que é legítimo, eu vou de cara limpa. Agora, se eu vou quebrar uma loja ou um banco, eu cubro o meu rosto. Por que não fez isso? Não. Quem estiver com máscara, a polícia traz, mesmo que solte no dia seguinte, mas aquele movimento pacífico é preservado. Por que essas coisas não foram feitas? Então, eu acho que nós estamos precisando de uma nova onda. E esta nova onda, como é que se pode fazer uma nova onda com um nível de escolaridade, de educação tão baixo? Como é essa nova onda? Mas nós estamos precisando de uma nova onda para, na verdade, depurar isso que está aí no Congresso Nacional, né? E trazer projetos que, na verdade, possam diminuir o fosso entre rico e pobre. O senhor afirmou agora que as manifestações deveriam ser pacíficas? Entenda o pacífico. O pacífico que eu estou dizendo é o seguinte, é não haver vandalismo. O vandalismo vem nesse sentido. O protesto, defendo isso, passagem, educação, saúde. Saúde é outra calamidade, que nós nem falamos aqui. Saúde, essa coisa toda. Nós temos que ir à rua demandar isso aí. Agora, para isso nós precisamos quebrar esta vidraça que está aí em frente, ou quebrar essas máquinas que vocês têm aqui de computação. Não precisamos quebrar isso. Agora, no vandalismo, quebra orelhão, quebra agência de banco, quebra loja. Vocês estão me entendendo? Este aqui, na verdade, não é para existir, não é isto. Na minha percepção. A manifestação,
a demanda, a crítica, isso aqui deve existir. Agora, aquilo que eu acho que é vandalismo é que não devia existir. Mas eu acho que aquilo foi orquestrado para confundir e desestruturar um movimento sadio que estava vindo das bases da sociedade. Entendeu? Certo. E para finalizar agora, Padilha, por que há décadas o mercado de ações brasileiro não se desenvolve? O problema está no investidor, pessoa física, no empresário ou no sistema financeiro? Olha, o sistema financeiro brasileiro é um sistema que é muito avançado. Estruturalmente, ele está entre as melhores referências do mundo. Ele tem instituições e produtos bastante modernos, bastante avançados. Nós temos algumas coisas, e eu lembro na sua questão você não incluiu o governo, mas veja o seguinte, nós temos, digamos, umas 350 empresas abertas listadas, bolsa. Bom, assim, deixa eu fazer um parêntese aqui. Tá? Primeiro é o seguinte, mercado de capitais não é somente bolsa, mercado de capitais, caderneta de poupança é mercado de capitais. Quem diz, não aplico no mercado de capitais, eu aplico em caderneta de poupança, está cometendo um engano, porque caderneta de poupança também é mercado de capitais. Tá? Então, fundos de investimento, CDBs, tudo isso faz parte do mercado de capitais. Tá? Não é somente bolsa. Mas, vamos dar um exemplo de bolsa muito curioso. A Petrobras, numa ocasião, colocou ações no mercado e permitiu que os trabalhadores pudessem comprar ações com o recurso do FGTS. O FGTS é um seguro, que eu diria, sagrado do trabalhador, correto? É um seguro, é uma reserva de valor para o seu futuro, para a velhice, para em caso de demissão, coisas, tem regras para isso. Acontece que quando foi permitido isto, o povo brasileiro compareceu. O povo brasileiro esteve presente realmente e a massa trabalhadora acreditou e comprou com recurso do FGTS. Então é o seguinte, ali para mim, de certa forma, foi uma demonstração de que demanda existe para comprar ações. E olha, o charme, o governo diz, estou colocando ações da Petrobras, né? A joia da coroa, né? Ações da Petrobras, não foi de uma empresa do Piniquim, a Petrobras. E aí os trabalhadores foram lá. Então, investidor, eu acho que tem no Brasil. Agora, existe um problema de educação do investidor e existe um problema de educação para o mercado de capitais do empresário. O empresário brasileiro, ele é predominantemente fechado na empresa familiar. E eu acho que ele é um pouco associativista. Não quero ser seu sócio, você não quer ser minha sócia. Tá? Você faz a sua empresa, eu faço a minha. Tá certo? Os dois podem se matar concorrendo um com o outro, e é capaz de morrer os dois, tá? Mas não se associam para ter uma empresa grande e forte, por causa do associativismo muito baixo. Essa história do poder é como se fosse toda uma cultura do machismo. Entendeu? Eu sou o dono, eu mando. Eu sou o imperador, para fazer uma associação com a novela. Tá? Ele é que manda, ele é que determina. Eu, conversando com alguns profissionais de mercado do Peru, estou contando história de uns 5 anos atrás, 5 a 8 anos atrás,
Eles têm uma coisa muito curiosa lá. O número que me deram para a época. Eles tinham 500 companhias listadas em bolsa, 500 companhias abertas. Quer dizer, o Brasil tem uns 350 a 400, digamos que estivesse perto. Não está, porque o Brasil é maior, tem muito mais empresa e poderia ter muito mais companhia aberta, listada. Mas tinha só nós temos só uns 350 a 400. E eles tinham 500. Mas o que eu quero registrar não é isto. É que eles tinham 5.000 empresas com ações negociadas em bolsa. Diz, que história é essa? Como é que só tem 500 listadas e tem 5.000 sendo negociadas? Porque é o seguinte, lá eles têm uma regra, tinham pelo menos, que uma empresa, seja ela limitada, né, ou não, e que ela atingisse um determinado porte de faturamento, de número de empregados, de uma série de itens, tem um regramento lá, essa empresa era obrigada a remunerar também os seus trabalhadores com ações. Então dizia, ô meu amigo, está aqui, você está ganhando um salário, 2 salários, mas no final da história a empresa deu o resultado, deu o lucro, estão aqui mais 3 ações, estão aqui para você 3 ações, 10 ações, 100 ações, e dava as ações, que é uma remuneração extra, além do dinheiro que ele ganhou, ele recebeu mensalmente, se tem 14º salário lá, 13º não sei, mas é um extra que é dado em forma de papel, em forma de ações. Mas se o trabalhador receber este papel e não tiver condição de transformar aquele papel em dinheiro, não serviu para nada. Tá certo? Eu recebi este papel. Muito bom. Ah, ótimo, muito bom. Papel grande, branco, tá ótimo. Ah, mas eu ganho assim, isso aqui eu posso transformar em dinheiro? Não. Então, joga no lixo. Não pode transformar em dinheiro, né? A Priscila é capaz de comprar. Então eu posso guardar esse papel com bastante zelo e numa ocasião que eu tenha alguma necessidade, eu posso chegar e dizer, Priscila, me compra esse papel. E a Priscila compra e aquele dinheiro entra para mim. Eu transformo aquele papel em moeda. Isso existe em alguns países. Mas aqui não existe. Não obstante, nós tenhamos no poder um Partido dos Trabalhadores. Espera aí, o Peru é tão distante, o México e outros países fazem isso, é tão distante que não se pode ver que isso existe como uma forma de remunerar o seu trabalhador, o seu filiado ao partido? O que é? Ah, não, mas lá não, vamos fazer então para cá. Vamos adequar a nossa realidade. Se você faz isto, você coloca a massa trabalhadora, não na sua plenitude, né? Aqueles que são funcionários daquelas empresas que estão enquadradas nessa bonificação em ações, e eles passarão a fazer parte do mercado. Amanhã ele está com a empresa que ele trabalha e diz, eu vou vender e vou comprar ações da, sei lá, da M. Dias Branco, ou da Coel, ou se eu vou comprar Petrobras, eu vou comprar Vale do Rio Doce, eu vou comprar outra. Ele pode migrar, ele pode mudar. Agora, por que isso não existe? Provocação? Eu, quando fui presidente da Bolsa, fiz várias vezes. Fiz várias vezes nos órgãos reguladores de mercado. Mas é ali no Peru, vai lá. E olha a sutileza do projeto. E com o direito de regresso. Se você comprar ações, por exemplo, da empresa ABC, e você se arrepender, você volta para o seu FGTS com o mesmo valor corrigido e a taxa de juros que estava aplicada. Claro que o trabalhador ia para isso. Porque se a ação que ele comprar da empresa ABC se valorizar mais do que teria de ganho no FGTS, ele estaria realmente sendo beneficiado. É mais dinheiro para casa, é mais alimentação, é mais educação dos filhos, é a compra da casa. São coisas dessa natureza, agregadoras. Por que não foi feito isso? Por que foi feito para a Petrobras só? Por que não foi feito para outras empresas, dando direito de regresso? É porque há uma miopia. Há uma miopia.
capitalismo é visto como um monstro. Como um monstro. Mas a eleição que houve foi para um sistema capitalista. Então, quem administra esse país hoje está administrando um país capitalista. Então, o capitalismo só vale para algumas coisas. Privatização era palavra indecorosa. Alguém foi ao dicionário, para não dizer ao Google, e disse, consórcio é a mesma coisa, mas não é. Não é privatização. Não, vou fazer consórcio. Então, eu acho que nós temos problemas sim. O mercado de capitais brasileiro podia ser muito maior pelo tamanho do PIB brasileiro, pelo tamanho da economia brasileira, pelo tamanho da população, pela ascensão da renda das famílias, a partir também de projetos sociais do governo. Mas, como se chama mercado de capitais, e para alguns capitais dá alergia para alguns são alérgicos à palavra capital ou capitalismo. E aí você não tem, porque as companhias abertas, elas geram emprego, geram imposto que vai gerar educação, estrada, saúde, tem uma multiplicação, dinheiro que entra através da emissão de ações, entra no caixa da empresa para gerar emprego, renda, imposto, para gerar tudo isso. Mas esta visão é míope para quem administra hoje o país. É isso. O senhor quer acrescentar algo mais, alguma outra observação, uma opinião em relação a toda a nossa discussão? Eu gostaria de deixar a mensagem de que seria muito interessante que a universidade promovesse fóruns, tá certo? Com alguns profissionais de economia, de administração financeira, alguns eventos com empresários, tá? E pudesse resgatar, conversando com as agências de desenvolvimento, para retomar um clima de desenvolvimento com os atores em parceria, entendeu? Eu acho que esse distanciamento, cada qual nas suas muralhas, isso é prejudicial e mantém aquela pobreza crônica que eu falei no início e que, na verdade, não chama atenção, entendido? Quando, na verdade, ela está aí, são crianças morrendo, crime, vamos dizer, a ignorância, mas o desconhecimento, a desatualização das coisas, mais de um mundo, quando nós devíamos ter a convergência para um mundo só. E agradecer a vocês essa oportunidade.